Exauci, pela liderança do PR e do bloco do PR. Senhor presidente, quero inicialmente agradecê-lo pela oportunidade de poder, pela liderança do PSDB, fazer uma comunicação. Eu, quando subia aqui à tribuna, e não podia deixar de observar, mesmo não tendo a oportunidade, Carlos Magno, me dirigir às galerias desta casa, mas mesmo de maneira a não poder me dirigir às galerias dessa casa, eu quero cumprimentar o número de mulheres que hoje está aqui nos assistindo, o número de mulheres que hoje visita esta casa, que está junto conosco acompanhando este desenvolvimento do mandato parlamentar em plena quinta-feira, véspera de Carnaval. Então quero consignar aqui o meu feliz Dia da Mulher a todas as mulheres que vêm a esta casa hoje poder prestigiar o nosso trabalho. E venho fazendo um exercício sempre, Carlos, da perspectiva que nós temos enquanto parlamentares de poder dizer de maneira mais simples à sociedade aquelas questões que hoje são tomadas como decisórias em nosso país. Ontem, numa reunião do Copom, nós tivemos o aumento da taxa Selic. Aí hoje pela manhã, conversando com alguns amigos, conversando com o amigo Adivaldo, que dirige e me traz aqui para a Câmara Federal, eu dizia a ele: Adivaldo, como é difícil por muitas vezes para a sociedade decifrar alguns termos e algumas decisões que são tomadas pelo nosso, por exemplo, Copom. E aí eu disse a ele: você imagina o que possa interferir na vida do cidadão que está lá no município dele, está na cidade dele? O que interfere uma decisão de aumento da taxa Selic, da taxa de juros no nosso país? Como é que ele vai sentir esse efeito efetivamente na vida dele, que é um cidadão comum? E aí, conversando com meu amigo Adivaldo, eu dizia que o impacto primeiro é no crediário. A partir do momento que você aumenta a taxa de juros e você aumenta a taxa Selic, o primeiro impacto que tem é na vida daquela pessoa, na vida daquele cidadão que ganha menos e tem a necessidade de dividir as suas compras, pagar, por exemplo, no sistema de crediário. Esse sofre o impacto imediato, por quê? Porque esta taxa de juros aumentada reflete no orçamento familiar a partir do momento que ele tem a sua prestação mais cara, a partir do momento que ele tem reduzido o seu poder de compra em razão dessa prestação mais cara. E esse aumento na taxa de juros, ele reflete, como disse, na prestação mais cara do cidadão, no seu orçamento no final do mês, e tem um efeito de restrição positivo no aumento dos preços, mas ao mesmo tempo ele reduzindo, ao mesmo tempo que se aumentando a taxa de juros, você reduz o poder de compra do cidadão. Então acho que nós, enquanto parlamentares, temos a clareza e devemos ter a clareza de transmitir através desta tribuna, através dos veículos de comunicação desta casa, aquilo que de maneira mais simples pode interferir as decisões que são tomadas e nós fazemos aqui a interlocução de maneira simples para o cidadão que nos escuta. Não quero dizer que esse aumento, esse segundo aumento dado pela presidente Dilma Rousseff, este segundo aumento concedido pelo Banco Central, aumento de juros, tem uma interferência na vida do cidadão, tem uma interferência na vida daquele que é mais simples. E isso não é positivo. Isso somente vai auxiliar aqueles que naturalmente têm a sua possibilidade de aplicações financeiras. Estes sim se beneficiam com o aumento de taxa de juros. Mas o nosso cidadão comum, aquele que mais precisa efetivamente de uma política que reduza os juros do país, este não será beneficiado. Este terá ainda que conviver com uma das maiores taxas de juros do mundo que interfere sobre o seu orçamento. Eu não vou estender aqui a minha fala, nós estamos nas vésperas de um feriado de Carnaval, mas eu quero deixar absolutamente claro que esta política de aumento dos juros é uma política que interfere objetivamente na vida daquele que é mais simples, na vida daquele que mais precisa, daquele que tem o seu crediáriozinho para pagar no final do mês. Então quero agradecer mais uma vez a oportunidade de falar, não vou consumir todo o meu tempo, Inocêncio, vou deixar a tribuna a pelo menos um minuto da conclusão do meu tempo, mas quero só finalizar, já esta é uma fala mais interna, dizendo que sou signatário do projeto que vier, no sentido de restringir o acesso à comunicação de liderança no período de pequeno expediente. O deputado Inocêncio Oliveira tem, por todo o país,
a fama de ser um apaixonado por esta casa, de ser um apaixonado pela causa do Parlamento brasileiro. E as suas convicções são as convicções dessa casa, no sentido de dar oportunidade às pessoas para que se manifestem. E não seria eu, Inocêncio, como líder neste dia do PSDB, na condição de vice-líder, mas nomeado para falar pela liderança, que iria atrapalhar essa convicção tão clara que Vossa Excelência tem de ser um defensor do Parlamento brasileiro, defensor de todos os 513 como iguais. Ninguém aqui tem oportunidades que não sejam igualitárias para todos. Parabéns pela condução de Vossa Excelência. Muito obrigado aos senhores deputados que me acompanharam. Agradeço ao ilustre deputado Luiz Fernando Machado. A referência elogiosa ao nosso trabalho nada mais representam do que o sentimento que eu tenho pela importância do Poder Legislativo no Brasil, sobretudo a Câmara dos Deputados.